Ele fez e faz sucesso dentro dos campos, defendendo os dois times da capital. Mas foi no Figueirense que o nosso entrevistado se transformou em ídolo. Atacante matador, alto, bom cabeceador, polêmico e muito querido na comunidade, principalmente na Grande Florianópolis. O nosso entrevistado de hoje é a grande fera Albeneir. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado pelo querido. Legal, bacana. As pessoas, você é tão querido entre o meio do futebol e na cidade que as pessoas muitas vezes te chamam de Bena. É um apelido que você carrega desde quando? É um apelido carinhoso que o pessoal, né, já de Belo Horizonte já. Mas quando eu cheguei em Florianópolis, o pessoal começava a me chamar de Beni. Depois veio o Bena. Albeneir. Aí colocaram um A. Bena, e ficou. Estamos falando isso de 34 anos atrás? Exatamente. Era uma outra cidade? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Mas continua valendo a pena. A sua história do futebol é como a maioria dos jogadores de uma infância humilde e que encontrou no futebol um caminho para a vida? Sim, sim. Batendo aquela bolinha no meio da rua, alguém passa e dá uma espiada, dá uma olhada e se interessa, leva para um clube para fazer um teste, uma avaliação. O famoso peneira? É a famosa peneira, né? Esse garoto fica, é aprovado, fica. E daí para frente é só ter luta, ter vontade e um pouco de talento. Qual é o clube que você começou lá em Minas Gerais? Eu comecei no Cruzeiro de Belo Horizonte. No Cruzeiro de Belo Horizonte, e depois eu fui para uma filial do Cruzeiro chamada ESAB, Eletrosolda Autógenas Brasileira. Era de um sueco. E como o Cruzeiro tinha muitos jogadores na época, então emprestava esses jogadores, né? E eu saí do Cruzeiro, do ESAB em 1977, para tu ver o quanto eu sou antigo. Eu tinha 1 aninho de idade. Pois então, em 77 eu fui para Manaus, jogar no Nacional de Manaus, o meu primeiro campeonato brasileiro. E você se lembra, na sua memória, quando você chegou a primeira vez em Florianópolis, qual foi a sensação de ver a ilha, de ver a ponte? É uma atmosfera completamente diferente de Minas Gerais. Me lembro, eu não posso esquecer desse dia. Não posso esquecer porque eu comecei a capotar em Curitiba e terminei a capotagem em Santa Catarina. Eu capotei meu carro na divisa do Paraná com Santa Catarina. Você que estava dirigindo? Eu estava dirigindo. Eu com o supervisor do lado, o Paulinho Alves. Então, uma poça de óleo escorregou e Opala não tem como segurar. Balançou a traseira, não tinha como segurar. Foi no acostamento, bateu a roda e virou. Comecei num estado e terminei no outro. E vim para Florianópolis de carona. No Fusca, um senhor muito gentil me deu uma carona para mim ir para o Paulinho. E ali mesmo quase morremos. O senhor de óculos, aquele óculos assim, à noite, o cara dirigindo, eu digo, eu não vou chegar naquele lugar. Chegando bem distante de Florianópolis, onde dá para enxergar a cidade, eu olhei aquelas luzes amarelas assim, e eu digo, não fico aqui 15 dias. Já lá se vão 34 anos. Que interessante essa história. Mas é assim. Eu pensei que não iria ficar... E você veio para Florianópolis para jogar no Figueirense? Por empréstimo do Atlético Paranaense para o Figueirense. Emprestado do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, do Atlético Paranaense para o Figueirense. E a metade do ano, né? Super bem recebido, com churrasco na casa de um, almoço na casa do outro. Aquela coisa do catarinense, né? Acolher. E fui ficando. No final do ano, fui embora para Belo Horizonte. Voltei para o Cruzeiro. Houve um interesse do Mário César Campos, do Avaí, em contactar com Belo Horizonte e me trazer para o Avaí em 82. Mas só que o Antônio Paulo Remor, que hoje é prefeito de Antônio Carlos, ele foi a Belo Horizonte, antecipou o Avaí e me comprou meu passe. No dia do aniversário dele, deu de presente para o Figueirense. E essa identificação foi imediata? Foi muito imediata, né? Foi muito imediata porque, assim, eu nunca me considerei um craque na minha vida, mas aquela coisa da empatia com o torcedor, de não ter bola perdida, de não ter zagueiro de cara feio, não ter isso, levou aquela química com a torcida. Com a torcida e aí com o pessoal de Florianópolis. Albeneir, 1,95 m e apesar de ser
um pouco jovem, eu me lembro muito bem de você jogar. O futebol hoje, ontem eu estava assistindo um jogo e eu vejo o quanto o futebol mudou. Hoje a correria é muito grande, a bola chega no pé de um jogador e já chegam 2, 3. Naquela época era um futebol mais cadenciado, a coisa era diferente. Futebol muito força hoje em dia, né? Muito força e muito... Físico. Tático, muito tático. Né? Naquela época, a gente tinha muito mais craques de futebol. Hoje é muito raro você, num clube, ver 1 ou 2 jogadores que façam a diferença. Antigamente, a gente tinha muito mais. A gente tinha muito mais num clube só. Você, atleta, com a sua memória, acha que conseguiria se adaptar ao futebol atual? Olha, como eu te falei antes, eu nunca me considerei um craque, mas eu levava vantagem em algumas coisas com os meus adversários. Eu treinava muito velocidade. Eu fazia 100 metros em 9 segundos. Eu fazia 400 metros em 1 minuto. Então eu brincava disso, eu brincava nos treinos de velocidade. Tinha algum time de futebol adversário que você gostava, que te dava mais prazer de fazer? Não. Para mim eram todos iguais. Para mim é tudo igual. Tudo igual porque valem 3 pontos. Naquela época valiam 2. Valiam 2 pontos, né? Valiam 2, hoje valem 3. Mas continua sendo a mesma coisa. O respeito tem que existir, mas você está ali para quê? Para cumprir ordens e divertir. Você é um cara muito bem articulado, tem uma voz muito bonita. Obrigado. Quando você saiu das 4 linhas do gramado, nunca houve um convite profissional para comandar um programa de rádio ou estar envolvido dentro do futebol no rádio esportivo? A imprensa catarinense sempre foi muito generosa, muito gentil comigo. Então, depois que eu parei, eu recebi vários convites para fazer um comentário numa rádio, numa televisão, aquela coisa toda, mas nunca levei muito a sério, né? Devia, hein? Essa voz nunca levei muito a sério, porque eu acho que eu não me encarno muito nisso não, sabe? Eu gosto de conversar, gosto de dar opinião, aquela coisa toda, mas eu acho que não seria muito legal, não. Mas você ainda respira o futebol? Por exemplo, outro dia eu vi uma entrevista do Roberto Alves, ele falou, quando acabar a minha carreira profissional, eu não quero mais nem passar perto de um estádio de futebol, porque ele acha que o ciclo dele dentro do esporte mais ou menos se encerra ali. Você sente saudade daquela época, do clima de vestiário, dessa emoção, dessa magia que o futebol causa entre as pessoas? De repente, até parar de ir aos estádios é legal, é bacana. Mas deixar de ouvir, deixar de assistir, olha, está no sangue, né? É uma vida toda dentro do futebol. Então, se você largar de uma vez, você vai sentir muita falta e pode ter algum problema, né? O que não dá saudade é aquela história de dormir com outro colega dentro do quarto de hotel, essa disciplina. Isso aí deve ser uma coisa fantástica. Saudável, mais, cara, né? uma coisa muito saudável, muito gostosa. Existem muitas histórias do cara ficar e fugir da concentração. Hoje em dia é muito mais difícil isso acontecer, né? É muito mais difícil, mas dizem que ainda acontece. O Obenei fugia muito da concentração? Não. Eu, na concentração, eu dormia era demais. É mesmo? Eu dormia era demais. É bom de cama? Gostava, muito bom de cama. Então, com a televisão do lado, é um espetáculo. A televisão, uma garrafa de café, acabou-se. Aprendi a ler, me reeducaram a ler, que Deus o tem, Geraldo Damasceno, que veio do Atlético Paranaense para o Figueirense, foi meu treinador no Atlético Paranaense. Então, esse cara que me colocou dentro da leitura. Ele me ofereceu um livro para ler. Hoje a gente vê, Albenei, muita conexão do futebol com religião. O jogador muitas vezes faz o gol e agradece a Deus, coloca a história de Deus acima de qualquer coisa, de qualquer elemento, mesmo que sejam fundamentos básicos como treinamento, como força tática. Como é que você vê essa união entre esporte e religião, que hoje é tão aflorada nos gramados, principalmente aqui do Brasil? Eu respeito todas. Diz a brincadeira, né? O campeonato baiano terminaria empatado, aquela coisa toda. Então, eu respeito todas. Eu mesmo, muitas e muitas vezes, quando se fazia uma oração dentro do vestiário, eu ia para o meu canto, num cantinho, fazia minha oração, né?
para que ninguém se machucasse, nem dentro, nem fora de campo. E pronto, acabou, isso deu. Agora, tem gente que gosta de dar as mãos e gritar e tal, aquele negócio todo. Tudo bem, a gente tem que respeitar. Mas eu, assim, ó, é trabalho, é competência. Deus está ajudando a todos. Um poder superior ajuda a todos. É competência, é trabalho.